Aleluia. Que bênção. Muito obrigado. Aleluia. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este dia de hoje. Obrigado pela grande bênção que nos concedeste, pela oportunidade que nós temos de estar aqui presentes. Obrigado por esta preciosa chance de estarmos aqui na tua santa presença. Oramos para que tu nos guies, que tu nos conduzas pelo teu Espírito, que tudo seja feito e dito pelo teu Espírito. Toca cada vida aqui, ó Jesus. Obrigado porque faremos a tua santa vontade e cumpriremos aquilo para o qual nos chamaste com todo o nosso coração. Obrigado pela City Harvest Church. Obrigado por uma igreja abençoada, uma igreja em crescimento, uma igreja em expansão, um ministério que cumpre tudo o que lhe foi designado. Obrigado porque há poder aqui esta noite. Obrigado porque o Espírito de Deus está aqui esta noite, porque tu nos conduzes e estás tocando muitas vidas para fazerem a tua vontade. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigado pela tua grande bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Podem se sentar. Obrigado. É uma bênção tão grande estar de volta aqui. Quero agradecer ao pastor Kong e à sua linda esposa por me convidarem para estar com vocês novamente. É sempre um grande privilégio ser convidado, mas é um privilégio ainda muito maior ser convidado novamente, o que é uma honra. Aleluia, amém, graças a Deus para sempre. Como ele disse, eu vim acompanhado da minha querida e amada esposa. Ela já cumprimentou a todos vocês aqui presentes e hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito importante e muito especial sobre o ministério. Cumpra o seu ministério. Amém. Posso ouvir um amém mais forte, por favor? Eu quero que você cumpra plenamente o seu ministério. E eu creio que todo cristão tem um ministério, tem algo muito importante a fazer, porque a Bíblia nos ensina claramente que muitos são chamados. Eu tenho um livro chamado Muitos São Chamados. Acredito que eles vão mostrar esses livros ao longo do nosso tempo aqui, durante esta apresentação. Muitos são chamados? Isso aí está. Muitos são chamados, não poucos. Você sabe, em muitas igrejas há apenas algumas pessoas na frente, como se fossem poucos os pastores chamados. Mas, na verdade, muitos são chamados, não poucos. Então, eu acredito que muitas pessoas aqui são chamadas. E esse versículo é encontrado em vários lugares. Por isso, eu creio que muitas pessoas aqui têm algum tipo de chamado e é importante que cumpramos o nosso ministério. Em Colossenses capítulo 4, 17 diz, e eu quero que, por favor, usem a Bíblia americana NASB, na maioria das vezes, se possível, para uma compreensão mais aprofundada e precisa dos ensinamentos bíblicos. Diz, diga a Arquipo, veja atentamente o ministério que você recebeu no Senhor para que o cumpra fielmente. Diga a Arquipo agora. Arquipo era apenas um dos irmãos na igreja, mas com uma responsabilidade importante e um chamado divino a ser cumprido com dedicação e perseverança. E no final da carta de Paulo ele disse, diga a Arquipo em particular que ele cuide para cumprir o seu ministério. Então, eu acredito que muitos de nós aqui, Deus está dizendo a você de forma clara, cuide para que você cumpra plenamente o seu ministério. Caso contrário, você vai ficar muito triste e profundamente arrependido por não ter cumprido o seu ministério que é tão importante.
você vai ficar muito infeliz. Sabe, eu escrevi uma música. Eu já escrevi várias músicas, mas eu já escrevi uma única música. Se você quiser ouvi-la, pode encontrá-la no First Love Music, que é um site, firstlaughmusmusic.org, e a música diz: eu não quero dizer absolutamente nada. Eu quero voltar para fazer mais um pouco. Eu não quero chegar ao céu e dizer que quero voltar para Singapura para fazer mais alguma coisa, para completar algo que ficou pendente. Sim, é exatamente isso. Não queremos chegar lá e desejar poder voltar e fazer alguma coisa que deveríamos ter feito. Então, todos nós aqui presentes temos que fazer o melhor que podemos, dando o nosso máximo. Posso trabalhar neste vidro? Sim. Ok. Não quero dizer que quero voltar porque não se pode voltar. Esta é sua chance. Essa é minha chance. E esta é a sua grande e maravilhosa e preciosa chance de servir ao Senhor. Amém. E quando você estiver morto e enterrado agora, em cerca de 50 anos, a maioria de nós não estará mais aqui. E a maioria de nós estará morta. Muitos de nós. Adicione exatamente 50 à sua idade atual e então veja o que acontece. Adicione 50 à sua idade e veja o que acontece. Você ficará surpreso. Portanto, é muito importante que você cumpra seu chamado. Tudo bem? Agora, acredito que todo chamado tem 4 fases. Todos digam 4, não apenas um só, por favor. 4. Sim, 4 fases. Por que eu digo isso? A primeira vez que eu ouvi falar de 4 fases para o ministério foi com o renomado Kenneth Hagin. Ele teve uma visão profunda e escreveu um livro detalhado sobre suas visões e revelações. Uma das visões. O livro se chama Eu Acredito em Visões, de Kenneth Hagin. Então, se você tiver a oportunidade de ler, verá que ele teve 8 visões de Jesus. 8 visões distintas. Agora, em uma dessas visões importantes, Jesus disse a ele que ele havia demorado consideravelmente para entrar na próxima fase crucial do seu ministério. Na verdade, ele não havia progredido. Sabe? Então, eu acredito que o seu chamado... E Jesus disse a ele que todo o ministério tem 4 fases, como 4 sessões. E eu acho que isso é verdade. Se você olhar para o chamado de um cristão em Atos, capítulo 1, versículo 8, verá que vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas em 4 lugares distintos. Em Jerusalém, em toda a Judéia, que é logo ao lado. Então, isso seria como a Malásia. Ah, sim. E depois em Samaria. Onde seria Samaria? Onde as pessoas são diferentes de você? Talvez a Europa, algum outro lugar? Talvez a Rússia ou realmente a Ucrânia? Então, até os mais distantes confins do mundo. Essa é a 4ª e última fase. Até o ponto mais distante possível de você, de onde você se encontra agora, todos nós, sem exceção, temos esse chamado. 1, 2, 3, 4. Se você observar atentamente a vida de Jesus, seu ministério teve, de fato, 4 fases distintas e bem definidas. Todos digam 4. Posso descer? Sim, 4 fases. E hoje, acredito que vou levar algumas pessoas para a próxima fase do seu ministério. Amém. O ministério de Jesus teve 4 PH.
Belém. Para aqueles que conhecem bem a Terra Santa, ele nasceu na histórica cidade de Belém e depois cresceu em Nazaré, na região da Galileia. E se você se lembra, ele não foi bem recebido quando foi para lá. E depois a Galileia, que foi onde ele realizou a maioria de seus grandes milagres. Lembre-se, Jesus repreendeu as cidades porque a maioria de suas grandes obras foi feita ali. Você não pode fazer grandes obras em todo lugar. Nem mesmo Jesus fez grandes obras em todo lugar. Existem alguns lugares onde suas grandes obras serão realizadas. Então, se eu pegar o pastor Kong como exemplo, há alguns lugares no mundo onde suas maiores obras serão feitas. Eu não acho que será em Singapura. Singapura é a Jerusalém. Singapura pode até ser a Nazaré dele. Sim. Porque a Galileia é em outro lugar. E então, a última fase do ministério de Jesus foi em Jerusalém. Agora, quando você nunca foi à Terra Santa, todos esses lugares parecem iguais. Belém parece ser o mesmo que Nazaré e Galileia. Parece igual, mas na verdade não é o mesmo lugar. É por isso que precisamos ir para Israel. Precisamos mesmo que eles fechem esse muro para que possamos voltar lá. Sim. Amém. E uma das principais razões para ir a Israel é entender as 4 distintas fases do seu ministério terreno. Porque você descobre que Belém fica em outro lugar, em território palestino. E Nazaré é um lugar completamente diferente. É uma área árabe também. E então a Galileia é onde fica o lago. E quando você está no lago, eles mostram onde ficavam Corazim e Betsaida, que foi onde Jesus realizou seus grandes milagres. E então você precisa viajar 2, 3 horas até Jerusalém. E foi lá que Jesus morreu na cruz. E foi lá que ele realizou sua maior e mais significativa obra, que foi o sacrifício que fez na cruz e derramou seu precioso sangue, que foi por todos nós. E é por essa razão que estamos aqui hoje. E os católicos agradecem a Deus pela Igreja Católica e por nossos irmãos mais velhos. Eles construíram igrejas em todos os lugares importantes. Sim, eles construíram essas igrejas. E a maior de todas as igrejas é a de Jerusalém, o local sagrado onde ficava o Calvário, onde estava a cruz. Eles a chamam de Igreja do Santo Sepulcro. Foi lá, nesse lugar tão especial, que Jesus esteve. Jesus foi crucificado lá. Então, o ministério de Jesus também teve 4. Belém, que fica em território palestino. Depois Nazaré, que também está em território árabe, e então para a Galileia, onde fica o lago, perto das colinas de Golã, em algum lugar por ali. E então até Jerusalém, onde ele morreu. Então são 4 fases também. Agora, Paulo apóstolo também teve 4 fases. Sim, muitas pessoas não percebem que ao ler a sua Bíblia, a maioria vai encontrar as viagens missionárias de Paulo. Primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. Mas a sua 4ª e última viagem missionária foi a viagem para a cidade de Roma, que fica muito longe da Turquia ou da Grécia até a Itália, uma distância realmente muito longa, sem carros nem nada. E ele cumpriu sua morte lá. Então também foram 4 capítulos. Então sua vida e seu ministério continuam avançando. E muitas pessoas não progridem e não continuam na jornada para realizar e cumprir o grande e divino chamado de Deus e da cidade. A Harvest Church deve, com dedicação, servir e abençoar. Você deve. E todos aqui devem. Pastor Kong, seu pastor deve. Ele deve continuar de Belém. Ele deve ir para Nazaré, deve progredir para a Galileia e depois deve progredir para Jerusalém. Esse é o fim. Agora você não pode ficar preso. Ninguém gostaria de ter um filho que não continua a se desenvolver e que fica preso no meio do caminho, que não consegue falar, que não consegue andar ou que não consegue fazer algo que já deveria ter feito.
Então, eu realmente creio que hoje muitos de nós vamos avançar de uma maneira muito significativa no ministério. Amém. E avançar nesta jornada é a coisa mais empolgante e verdadeiramente significativa que pode acontecer com você em toda a sua vida. É caminhar com o Senhor para que você possa cumprir o seu grande e divino ministério. Abram agora comigo, por favor, em Mateus, capítulo 25. Porque o que realmente e verdadeiramente impede as pessoas de progredirem e alcançarem o sucesso em seu ministério de forma plena e contínua. Por que algumas pessoas não cumprem realmente seus ministérios e não passam por essas 4 fases da vida? E a resposta está em Mateus 25, e é isso que quero compartilhar. A Bíblia diz no versículo 14 que o reino dos céus é como um homem que, viajando para um país distante, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. Versículo 14. Tudo bem, linda? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade. E imediatamente partiu. E da mesma forma, aquele que recebeu 2 ganha outros 2 algo. Aquele que tinha 5 talentos negociou e ganhou outros 5 talentos. Agora, a pessoa em que estamos interessados é a do versículo 18. A pessoa que recebeu 1 talento. Tudo bem. Agora, a maioria de nós é muito cristã de 1 talento só. A maioria de nós tem 1 talento. Alguns, como eu, nasceram sem talento. Mas eu acho que a maioria dos cristãos é cristã de 1 talento só. Então, talvez você não consiga cantar ou dançar, ou não consiga fazer algumas das coisas especiais que as pessoas fazem no palco. Você não parece ser muito talentoso. Então você é igual a mim. Você sabe como eu gostaria de poder cantar. Tipo, eu cantaria o tempo todo. Eu pregaria, então pararia e começaria a cantar, e vocês ficariam maravilhados, e eu continuaria pregando. Eu tenho tanta inveja dos cantores, dos adoradores e de todas essas pessoas. É tão maravilhoso apreciá-los. Mas muitos de nós somos apenas cristãos de 1 talento. Agora, esse cara de 1 talento se meteu em sérios problemas. A Bíblia diz que ele escondeu o dinheiro. Depois de muito tempo, o Senhor veio e acertou contas com eles. Então, aquele que recebeu 5 talentos, veio outros 5 talentos. Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Veja, além deles, mais 5 talentos. E o seu senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Eu te colocarei como governante sobre muitas coisas. Entra no gozo do teu Senhor. Então Deus vai te julgar pelos 5 talentos. Ouça, deixe-me te dizer, se Deus te deu 10 talentos, Ele não vai te julgar por 3, mas sim por todos os 10 que Ele te confiou. Ele vai te julgar pelos 5. Sabe, há muitas pessoas que têm dons adormecidos. Você não usa todos os seus dons, usa apenas alguns dos seus dons. Há alguns de nós que são talentosos. Você tem esse dom, talvez você seja um pastor, você tem o dom de ser um evangelista, você também tem o dom de financiar o ministério, você também tem o dom da compaixão, você tem o dom de aconselhar. Quero dizer, dons diferentes em uma só pessoa. Não pense que Deus vai te julgar por apenas 1. Quando Ele te deu 10 e alguns de nós receberam apenas 1, você vai estar em sérios e grandes apuros realmente de fato. Então, 5 talentos. Você sabe, você precisa orar por todos os dons que Deus te deu. Porque certamente vai chegar um momento em que Ele vai se sentar com você e você vai ter que prestar contas de cada dom que possui. Então, seja quem for você hoje, Deus está dizendo: tenha cuidado, eu vou te julgar pelo que te dei. Você não tem apenas um dom. Eu não tenho apenas um dom.
Não, eu comecei como pastor. Eu sempre só quis ser pastor. Eu costumava seguir um pastor chamado Fred Price. Sim, eu gostava do jeito que ele ensinava e do jeito que ele andava pregando. Quero dizer, eu ficava assistindo ele o tempo todo em vídeo. Essa é uma das formas de aprender. Ezequiel 44 diz: Filho do homem, ouça com seus ouvidos, veja com seus olhos e coloque seu coração naquilo que eu te mostrar. Às vezes Deus lhe trará alguém e Ele quer que você olhe para essa pessoa, ouça e concentre seu coração nas coisas que está vendo. Ezequiel 44. Então, com dedicação, comecei a pastorear e depois, com o desejo de compartilhar, quis ensinar e assim comecei a ensinar a palavra de Deus. E então, finalmente, chegou a hora esperada. Eu tinha apenas uma igreja e, de alguma forma, o Senhor me guiou para que eu pudesse crescer. A igreja poderia crescer iniciando filiais da igreja. E é como se ela pudesse crescer de uma certa maneira, mas também poderia crescer de outra forma. Sabe, há uma altura além da qual você não pode crescer, porque não pode continuar ficando mais alto. Existe um ponto que é a sua altura, mas você pode engordar, ou sua barriga pode aumentar, ou outras partes podem se desenvolver, sabe? Então, o Senhor me mostrou que, veja, a igreja pode crescer de outra maneira. E foi isso que me levou a começar igrejas. Continuei estudando mais sobre igrejas e sobre como começar igrejas. Esse é o dom apostólico. Então, me tornei um apóstolo, estudando igrejas, sem realmente... Quero dizer, eu só queria que a igreja crescesse até que os filiais fossem maiores do que a minha igreja e que as pessoas nas filiais fossem mais numerosas do que as pessoas na minha igreja. E a renda das filiais era maior do que a das pessoas, a renda na igreja. E então começamos a abrir filiais fora do país, em tantos lugares. Às vezes eu olhava para uma cidade. Lembro de uma vez em que cheguei a Joanesburgo e estava esperando um voo. E enquanto eu estava parado ali, eu olhava para os voos que chegavam nas cidades. Cada cidade que via no painel, vou abrir uma igreja nesta cidade. O voo chegando desta cidade ou para esta cidade. Portão 20, portão 21. Sabe, quando vejo o nome da cidade no aeroporto, eu digo, essa cidade, eu estarei lá. Nenhuma cidade será forte demais. Então, gradualmente, percebi que me tornei um apóstolo. Então, um dia, senti que o Senhor me dizia que eu deveria fazer cruzadas. Eu disse, ninguém realmente me conhece muito bem como um evangelista, mas eu aprendi de fato. E assim, veja, as pessoas dizem que dói, que custa caro obedecer. Você tem que fazer um grande sacrifício. Ouça, tente desobedecer e veja o quanto isso custa. Tente desobedecer. É muito mais caro desobedecer do que obedecer. Então, se você acha que custa caro obedecer, tente desobedecer e veja o que vai acontecer com você. Então, eu comecei o evangelismo, comecei a cruzada. Eu disse, Senhor, ninguém realmente me conhece como um evangelista. Isso vai ser um problema. Mas veja, aos poucos comecei com poucas pessoas e fomos seguindo, dando voltas e mais voltas, e foi incrível. O Senhor fez muitas coisas grandiosas. Aleluia. E muitas outras coisas e muitos outros presentes. Recentemente, não tão recentemente, mas você sabe, nos últimos 10 anos, comecei a escrever músicas, comecei a produzir música. Sim, e tenho tantas outras coisas. Um dia eu estava orando e disse, Senhor, o Senhor estava me dizendo nesta escritura que eu iria prestar contas de tudo. Eu disse, uau. Eu disse, comecei a escrever livros. Um dia o advogado me disse, escreva um livro. Eu disse, ninguém nunca lerá meu livro. Por que eu deveria escrever um livro? Quando Kenneth E grandes pessoas escreveram livros. Como alguém lerá meu livro?
mas eu estava com medo. Você deve ter medo de desobedecer. Então decidi escrever. E hoje publicamos mais de 60 milhões de livros. Sim, milhões, não milhares. Sim. De qualquer forma, se Deus lhe concede talentos diferentes e variados, certifique-se de seguir e desenvolver todos eles. Agora, a Bíblia nos diz que aquele servo que havia recebido apenas um talento veio e disse: Senhor, eu sabia que tu és um homem severo, que colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou. E eu tive muito medo e fui esconder o teu talento na terra para protegê-lo. E eis aqui tens o que é teu. E o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter colocado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar eu teria recebido o que é meu com juros. Com o teu interesse, tira o talento dele e dá àquele que tem 10 talentos, para que o que tem 10 talentos agora tenha 11 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lançai fora o servo inútil e imprestável. Homem miserável. Lançai-o fora, pois é inútil para mim. É improdutivo. Outras versões dizem inútil. Eu oro para que não haja ninguém inútil aqui. Eu oro para que não haja ninguém que não faça nada. Depois de tudo o que Deus fez por você, de ter te plantado, abençoado e cuidado de você. Oro para que não haja ninguém aqui que seja realmente inútil para o Senhor. Você pode me dizer um amém? É de suma importância, muito relevante. E eu quero que vejamos detalhadamente porque este indivíduo, ou seja, essa pessoa, não conseguiu produzir os frutos esperados, não obteve resultados. A primeira razão é o medo. Temer. Muitas pessoas, de fato, não obedecem a Deus porque elas simplesmente têm muito medo. E eu, sinceramente, não culpo você por ter esse medo. É uma coisa assustadora. O ministério está com medo. Como eu disse, eu tinha muito medo de estar no ministério de Deus, de verdade. Eu tive medo de tudo o que Deus já me mandou fazer. Eu tive medo disso. Medo de pregar. Eu não conseguia falar em público. Esse era o meu maior medo. Uma vez fui até um irmão, me ajoelhei e disse: ore por mim. Quero que você ore para que eu consiga falar em público. Sim, eu me lembro exatamente onde e quando orei. E olhe para mim agora, falando com todos vocês aqui em Singapura. Sim, eu tinha muito, muito medo de escrever livros. Quem iria ler meu livro? Eu não acredito em fazer as coisas só porque todo mundo faz, mas eu fiz, mesmo com medo de realizar cruzadas. Quem viria à minha cruzada? É algo tão incrível quando eu vou e faço cruzadas e dizem: ah, isso é como as cruzadas do Bonk. Ou dizem que só o Bonk fez uma cruzada assim aqui. Ou esta cruzada é ainda maior do que a cruzada do Bonk. É simplesmente incrível. É uma grande honra. É justamente daquilo que eu tinha medo. Diz: eu tive muito medo e escondi o teu único talento. Talvez você esteja nesta igreja e tenha medo. E é por isso que não quer ser missionário. Há pessoas aqui que deveriam ser missionárias. Há pessoas aqui que não deveriam estar em Singapura. Você deveria estar em algum outro lugar, mas você está com medo. Você tem medo de pregar, medo de ir, medo de servir. Não tenha medo. Você deve superar seu medo, o medo que te impede de avançar. Temer. Ouça, o medo não é uma atitude, não é um estado de espírito. É um espírito. Portanto, você deve ter cuidado, caso contrário, você perderá o seu ministério. Anos atrás, eu fui realmente convidado para a Colômbia. Alguém veio me convidar da Colômbia. Na verdade, ele voou para a Colômbia, para o Panamá e me convidou para ir.
E eu disse, como não virá? Porque acabei de ver na internet que é perigoso. Acho que Pablo Escobar tinha acabado de morrer recentemente. Sabe, eu nem sequer sabia nada sobre ele. E alguém me disse que havia um padre que foi morto enquanto fazia a Sagrada Comunhão. E alguém me disse que algumas pessoas estavam entrando no carro depois da igreja e foram baleadas. Todo tipo de coisa horrível. Então eu disse para a pessoa, não, desculpe, eu realmente não vou. Eu não vou mesmo de jeito nenhum. Então eu tive um sonho. O relógio de alguém? Não, é meu, é meu. Isso vai acontecer com você quando estiver pregando. Então eu disse, não, eu não vou. E então eu peguei um avião de Nova York para o Panamá e no avião eu tive um sonho muito vívido. E o Senhor me disse claramente, você teve medo de ir para onde estou te enviando. Sim. Eu dormi no avião e eu tive esse sonho. Eu não posso te contar o sonho, mas quando acordei eu sabia o que Deus estava me dizendo. Você tem que ir. Então, quando cheguei ao Panamá, o homem que estava vindo me convidar chegou ao Panamá. E ele disse, por favor, queremos que você venha. Eu disse, estarei lá. Eu estarei lá, sem problemas. Eu disse, quando é que vamos? Então, eu peguei um avião, eu fui com ele. Quando finalmente cheguei à Colômbia, especificamente em Barranquilla, uma importante cidade da Colômbia, fui recebido na porta por soldados armados. Sim, eles me passaram rapidamente pela segurança e me colocaram em um Land Cruiser à prova de balas. Agora eu já estava assustado. E quero dizer, isso foi demais. O vidro do Land Cruiser era incrivelmente grosso assim, sim. E o cara que estava dirigindo o veículo tinha uma arma do lado, uma arma prateada e brilhante. E estávamos completamente cercados por um grande comboio de soldados armados com metralhadoras. E eu disse, Senhor, o que exatamente você fez? Você me trouxe aqui para me matar. Então eles nos levaram para o hotel. Quando chegamos ao hotel, subimos pelo elevador. Quando chegamos ao andar, eles disseram, espere. Eu disse, esperar o quê? Então, quando chegamos ao quarto, eles disseram, espere. Eles entraram no quarto, revistaram tudo. Eu disse, o que está acontecendo? Eu estava ainda mais assustado. Eles me deixaram no quarto. E então, quando eles finalmente saíram, eu abri a porta e olhei cuidadosamente. Havia soldados no corredor deste hotel me vigiando atentamente. Eu disse, Senhor, então no dia seguinte seria a hora da cruzada. E eu fui lá. Nunca vi tanta gente antes. Fiquem 100.000 pessoas. 4. E eu era um pregador. Eu não sabia o quê, para onde eu estava indo. Eu não sabia no que estava me metendo. Então comecei. Eu preguei muitos milagres. Sabe, eu estava no ministério, mas não vi milagres tão poderosos e impactantes como os que vi no primeiro dia. Talvez os cegos, por exemplo, ou os paralíticos. No dia seguinte foram as cadeiras de rodas. Havia cadeiras de rodas do começo ao fim. Teve um momento em que achei que eu era o Benny Hinn Ali. Foi fantástico. No dia seguinte, alguém que estava completamente morto. Alguém tinha uma criança morta e levou a criança morta para a cruzada. E a criança, de repente, acordou. Então trouxeram a criança ao palco. Tudo isso cercado por soldados o tempo todo, trouxeram a criança morta ao palco. O estádio inteiro ficou maravilhado. No dia seguinte, o penúltimo dia, quando cheguei ao estádio, disseram, quer dizer, eu nunca vi ambulâncias assim, como carros, ambulâncias, milhares de ambulâncias, e então disseram, tem um homem morto perto do palco. Eles trouxeram o morto. Agora eles ouviram falar do Dia dos Mortos. Então havia um homem morto. Então, quando subi ao palco, subi no palco e desci para olhar. Lá estava um homem morto, deitado, coberto com um lençol branco para que eu o ressuscitasse dos mortos.
Quero dizer, foram 5 dias fantásticos. Nunca vivi nada assim. Quando eu ia embora, todos os soldados se ajoelharam e disseram: orem por nós. Ore por nós. Eu deixei todos os seguranças que estavam me acompanhando e me guiando, eu orei para que eles conhecessem Jesus. E veja, o que estou dizendo é que o medo estava realmente me impedindo de ver algumas das maiores coisas na minha própria vida e ministério. E é isso que estou dizendo que o homem disse: eu tive medo e me odeio por isso. Então hoje, se você está aqui se escondendo na congregação, escondendo seus dons, escondendo suas habilidades, escondendo seu dinheiro, escondendo seu chamado, hoje Deus está dizendo a você: não tenha medo e não esconda o seu chamado. Deus quer você e Deus quer usar você para o seu propósito. Aleluia, amém. Agora, isso não foi tudo o que ele disse. Eu tive medo e me odeio por isso. Então ele continuou. Ele disse que o terceiro motivo sobre o qual quero falar é que ele desprezou o seu dom. E o quinto motivo, ele sentia que o seu dom era pequeno, é apenas um talento, não é nada. Mas eu lhe digo, seu dom é algo. Sabe, pessoas talentosas sentem que não são talentosas, porque quando você é talentoso, você faz algo tão naturalmente que não parece um dom para você. Sabe, como quando as pessoas cantam, elas simplesmente cantam, simplesmente flui. Mas nós que não sabemos cantar, ficamos impressionados. Amém. E então a preguiça, diz ele, servo mau e preguiçoso, essa preguiça que o impede de agir e de cumprir seus deveres, essa preguiça que o domina e o paralisa. Então, a preguiça, de fato, impede você de cumprir o seu verdadeiro e mais profundo chamado. Agora, a próxima e, sem dúvida, a mais crucial e importante coisa, e a última que eu realmente quero compartilhar sobre este assunto, é a busca incessante de falhas e as acusações constantes. Eu tenho um livro que se chama Aqueles que vos acusam. Sim, aqueles que te acusam neste exato momento. Agora observe quem era o acusador. Era o homem preguiçoso. Pessoas preguiçosas são cheias de acusações. Foi o pastor o que não estava cumprindo o seu ministério que foi o alvo de acusações. Acusações são muito perigosas. Veja o seu coração e a sua boca. Você deve ter cuidado no ministério, porque pode facilmente se tornar um acusador. Veja, esse cara, em vez de usar seu dom, virou um acusador. Você percebe que muitos cristãos, em vez de cumprirem seu chamado, se tornaram acusadores. Temos tantos acusadores dentro da igreja, pessoas que estão constantemente apontando o dedo e procurando falhas em tudo e em todos. Ele disse: eu sei que você é um homem severo e exigente. Ele encontrou um defeito significativo na atitude e no comportamento do pastor, o que gerou um grande problema. Você é um homem severo. Depois ele o acusou de fraude. Olá. Meu volume está bom? Acuse-o de fraude. Ele está colhendo aquilo que ele realmente não plantou. Olhe para a Bíblia. Você está colhendo algo que não é seu. Você está pegando o que não é seu. O que não era verdade. Ele estava acusando-o injustamente de ter feito algo que ele, de fato, não havia cometido. Simplesmente porque eu considerava um homem inerentemente preguiçoso. Muitas igrejas
estão cheias de pessoas que não conquistam nada e perdedores infrutíferos que só sabem fazer acusações contra o líder. Olhe para este homem. Você está sentado aí tendo recebido a oportunidade de trabalhar para o Senhor. Há pessoas a quem damos a oportunidade de trabalhar. Venha ser um pastor. Ouça, não há nenhum pastor aqui que eu conheça. Se o pastor Kong não te apresentar para mim, eu não te conheceria e não me lembraria de você. Me desculpe. É ele quem está te dando a oportunidade. Este homem é quem está distribuindo os talentos. Ele diz, pegue um talento e você simplesmente vira as costas. Você simplesmente vira as costas. Que audácia. Você vira as costas e o acusa de fraude, de roubo, de colher onde de fato não plantou. Sabe, eu realmente não sei. Talvez. Acho que vocês não têm muitas fazendas, não é mesmo? Vocês têm fazendas aqui em Singapura. Vocês não têm muitas fazendas. Mas se você tem uma fazenda de onde eu venho, você não pode simplesmente entrar na fazenda de alguém e colher. Colher coisas que pertencem a outra pessoa. Você vai ver confusão. Vai ter problema. Isso é roubo. É roubo. Você não pode nem ir lá à noite e simplesmente pegar algumas maçãs. Tanto faz. Não, isso é invasão, é roubo. E olhe para isso. Você que recebeu uma grande e valiosa oportunidade não deve de forma alguma se tornar um acusador. Então, a partir de agora, todos nós aqui nesta igreja devemos tomar uma decisão importante e firme. Eu vou. Veja, você tem que escolher. Então, ou você dá frutos ou se torna um acusador. Eu não sei se estou falando com... Devo continuar? Eu deveria ir para a Malásia para continuar essa mensagem. Estou falando com um grupo errado de pessoas. Estou dizendo que essas pessoas eram 3 pessoas. Uma tinha 5 talentos, uma tinha 2 talentos e uma tinha 1 talento. Os outros 2 se tornaram frutíferos e voltaram com mais frutos. Veja, quando você está dando frutos, não tem tempo para ver as falhas dos outros. Sim, mas são os preguiçosos que fazem isso. O preguiçoso que não fazia nada. Ele estava cheio de palavras duras. Muitas palavras duras. Para com o homem que havia dado a oportunidade. Já tive pessoas que estavam cheias de palavras terríveis para mim. Depois que lhes dei oportunidades e os nomeei como pastores, como assistentes e ajudantes, eu lhes dei oportunidade. É por isso que estou explicando que ninguém te conheceria se o pastor não te desse a oportunidade. Então você não precisa se virar e começar a apontar o dedo. Você não precisa se tornar um dos filhos perigosos. Eu tenho um livro chamado Aqueles que são Filhos Perigosos. Olhe para ele. Aqueles que são filhos perigosos. Quer dizer, pense nisso. Que tipo de sol nasce para atacar a pessoa que o gerou e o transformou no que ele é? Sim, essa é uma pessoa perigosa. Esse é Absalão. Absalão é o perigoso. Então estou esperando o livro. Aqueles que são filhos perigosos, por favor, apressem-se. Sim. Sabe, eu escrevi esses livros anos atrás. Sim. Aqueles que são filhos perigosos. Sim. O que é? O que é um filho? Um filho. Um filho. Veja, o pastor Kong é o pai desta igreja. E ele é pai de todo pastor aqui e pai da congregação, até mesmo da igreja católica. Chamamos nosso padre de pai. Dizemos pai isso, pai aquilo outro. Há um motivo para isso. E o que é um filho? Um filho é alguém que você faz existir. Você se torna pai não porque é um homem velho. Você se torna pai de fato porque faz alguém existir, alguém que é parte de você. Então, o pastor Kong fez outras pessoas existirem no ministério e até mesmo em Cristo. Sim. Agora, essas mesmas pessoas a quem ele ajudou, amou, fez existir e ajudou a descobrir seus talentos, podem se levantar para atacá-lo.
como eu já experimentei e como este homem experimentou, de quem Jesus estava falando, que eu te dei um talento. E o que você fez? Você se vira e me acusa. Tudo bem, então a acusação é um dos espíritos mais perigosos e mortais que são liberados na casa. Um espírito verdadeiramente destrutivo e letal. Quero que você abra em Isaías 58. Veja o versículo 6, Isaías 58. Podemos usar a Bíblia americana, por favor? NASB americana. Lindo. Eu sei que seus rapazes são rápidos. Eles estão muito rápidos agora. Isaías 58. Sim. Vamos todos ler na tela, se não se importa. Diz, não é este o jejum que escolhi? Para quebrar o vínculo da impiedade, para desfazer as ataduras do jugo e para deixar livres os oprimidos e desfazer todo o jugo. Versículo 7. Olá. Estamos lendo uma passagem. Não é repartir o teu pão com um faminto, quando vês o nu para o cobrires e não te esconderes da tua própria carne. Não é porventura assim, de fato. Versículo 8. Então, a sua luz agora. Quantos realmente querem que a sua luz se apague completamente? Veja o seu ministério crescendo. Sua luz é seu ministério. Que a sua luz brilhe. Quero que você assista a isso. Diz que sua luz vai se apagar. A luz de muitas pessoas não está brilhando por causa da acusação. Olhe para isso. E sua completa recuperação ocorrerá muito rapidamente. Haverá uma grande e significativa recuperação. Cadê minha água? Está bem aqui. Ok. E a tua justiça irá adiante de ti. Uau, não seus pecados. Quantos querem ir a algum lugar? Não são seus pecados e erros a primeira coisa que todos verão. É isso que este versículo diz. Sua justiça e as boas obras que você fez, a primeira coisa comentada. A glória do Senhor. A glória. Quantos querem que a glória do Senhor esteja sobre vocês? Na sua vida e no seu ministério. Agora olhe para o versículo 9, Então você chamará e o Senhor responderá. Quantos querem que o Senhor responda a todas essas orações? Nós temos orado e orado e orado e orado e orado. Lindo, lindo. Diz que você vai chorar e ele dirá, aqui estou. Estou aqui com vocês na City Harvest Church e em todas as igrejas da cidade. Tudo bem. E agora ele está dando a condição. Olhem a situação, pessoal, e sublinhe, por favor. Homem da tela, se puder, por favor, sublinhe. Se você remover o jugo de seu meio, do ato de apontar o dedo e do ato de falar mal. Se você conseguir parar de apontar o dedo e de falar maldades, então você verá uma grande mudança. Apontar o dedo. Apontando para o pensamento de alguém. Acusando. Outra versão diz acusação. Sim. Outra versão diz que se você parar de acusar, sim. Agora, qual é o resultado disso? Veja, se você olhar o versículo anterior, diz que a sua luz virá. Então saiba que uma pessoa que dá frutos não procura defeitos. Eu não procuro defeitos. Eu admiro o pastor Kong e espero que você também o admire. Ele é uma pessoa muito especial. Agora ouça. Ele é uma pessoa muito especial. Ele é um servo de Deus muito ungido. Talvez você não saiba, então eu vou te contar. Sim, a Bíblia diz, não. Homem segundo a carne. Estou falando sobre o seu próprio pastor, a quem você deve honrar. Sim, você não deve apontar o dedo para ninguém. Quando você faz isso, você não pode receber. Você sabe. Vejam, jovens, quantos de vocês são ungidos? Quantas pessoas são ungidas até mesmo para construir uma igreja? Tantas igrejas estão vazias. Você entrega para um pastor e ele não consegue lidar com a congregação. A igreja acaba. Você vê muitos pastores nomeados que estão ali presidindo igrejas em declínio, bancos vazios e igrejas que estão gradualmente encolhendo.
Esse é o servo de Deus, olhe para isso. Ele diz, você vai chamar, o Senhor responderá. Veja, muitas orações não são respondidas por causa do espírito de acusação. Ele diz que você traz o sem-teto. O que esse homem está fazendo? Versículo 8, versículo 8, versículo 8. Agora sua luz irá romper como a aurora. Quantos querem a luz do seu ministério? Vai estourar. Você cumpre todas as 4 fases do seu ministério. Sua recuperação surgirá rapidamente. Estamos acabando com as acusações e conversas sem sentido nesta igreja em nome de Jesus. E a tua justiça irá realmente adiante de ti. E a glória vai assim entrar nesta igreja. E isso estará no seu ministério. Se você fizer o quê? Continuar. Versículo 9. Versículo 9. Então você chamará respostas às orações. Respostas às orações. Respostas às orações. Você vai ligar e eu responderei. Uau! Você vai chorar e ele vai dizer, aqui estou. Se de fato condição, se você remover o jugo do seu meio, do seu midista. O apontamento, ou o que é o jugo? Apontar o dedo. Sim, você sabe, não existe um pastor que não esteja cercado por diversas e constantes acusações. Porque a acusação é de fato a veste que o inimigo astuto usa quando ele quer destruir completamente e de forma definitiva. A forma mais elevada de ataque satânico são as acusações. Você sabe, Satanás tem muitas vestes, muitas roupas e diversos disfarces. Ele é um tentador, ele é um mentiroso, ele é um enganador, ele é um assassino, ele é muitas coisas. Mas quando ele realmente quer acabar com você, ele veste o manto de acusador, o acusador dos irmãos. Sim, esse é o mais alto. Para mim, esse é realmente o maior posto que ele assume em sua carreira. Quando Jesus estava vivo, Jesus foi atacado em muitos aspectos. Foi somente no final que ele assumiu o manto de acusador e ali, de fato, ele o acusou. E neste livro, intitulado Aqueles que te acusam, se você ler o capítulo 2, ele fala detalhadamente sobre as leis do acusador. Uma das leis é que você será acusado do oposto do que você é. Você pode ler e ver. Você será acusado exatamente do oposto do que você é. Sim, você vai ler. Você vê, quando Moisés liderando o povo, eles acusaram do oposto. Eles disseram, você quer nos matar? Estava salvando-os, ele disse, quer nos matar? Trouxe aqui. Não há sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe aqui? Você quer nos matar? Você é um assassino. Moisés, enquanto isso, era um salvador. Então eles disseram, você é orgulhoso demais. Você assume coisas demais para si. E a Bíblia diz que Moisés era exatamente o oposto. Ele era o homem mais manso e inofensivo quando Jesus estava vivo. Eles o acusaram. Eles disseram, você disse que destruiria o templo. O templo, Jesus, que está construindo a igreja. Eles o acusaram do contrário. Exatamente o oposto do que ele realmente era. Na verdade, ele estava construindo a igreja. Eles dizem que ele está aqui para destruir o templo. Depois o acusam de vir em busca de poder político. Exatamente o oposto. Jesus foi a última pessoa a fazer política. Até mesmo quando ele foi, os discípulos perguntaram, você vai restaurar o reino? De jeito nenhum. Não foi para isso que eu vim. Quando vieram prendê-lo, ele disse, se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam. Não estou aqui para isso. E o acusaram do oposto do que ele era. Porque aquele era o momento oportuno para o acusador se levantar para terminar ou para roubar. Então, pastores, ou vocês se tornam verdadeiramente frutíferos, ou cristãos, vocês se tornam cristãos frutíferos e florescentes, cheios de vida e propósito. Nunca vi um pastor com uma igreja grande ou florescente que acusa as pessoas. Nunca vi isso antes. Pelo contrário, ele admira muitas pessoas. Eu conheci o pastor Kong porque ele admira o Yu. Você acha que o Dr. Chi não tinha acusadores? O Dr. Cho tinha milhares de acusadores. Muitas coisas o acusam. Mas nos conhecemos porque nos admiramos.
admiro uma árvore frutífera. Eu gostaria de ser assim. Eu adoraria ser assim. Veja Lucas, capítulo 19. Quero te mostrar uma coisa. Olha, capítulo 19, versículo 1, por favor. Ah, meu querido irmão, eu lhe darei um livro depois. Se você puder ir bem rápido, eu realmente prometo. Te digo. Lucas, capítulo 19. Ok, eu mesmo li. Chegou tudo certo. Lucas 19, versículo 1. Agora, ele passou para Jericó. Versículo 2. Rapidamente. Continue, irmão. Versículo 2. O que está acontecendo no versículo 2? Ele conheceu um homem chamado Zaqueu. Quantos já ouviram falar de Zaqueu? Oh, sim. Você está assistindo? Sim. Agora, versículo 3. E ele procurava ver Jesus. Ele era shotgun. Versículo 4. Incrível. E ele correu e subiu na figueira. E todos vocês devem ir para Jericó, porque há um sicômoro ali. Você viu onde Zaqueu subiu? É real. Versículo 5. E quando Jesus chegou, ele o viu. E ele disse: Zaqueu, vem, hoje ficarei em tua casa. Hoje vou almoçar com você. Versículo 6. E quando ele fez o seu, ele desceu e o recebeu com alegria. Uau! Hora da salvação. Versículo 7. E quando viram que todos estavam murmurados, disseram: foram morar com um homem mau. Este é um homem perverso. Jesus está indo para sua casa. Mas veja o que Zaqueu disse. Versículo 8, rapidamente. Sim, Zaqueu disse americano. Sim, ok, isso é bom. Se ele disse ao Senhor: eis que dou metade dos meus bens aos pobres. Você está vendo? Você está comigo? E se eu tirei algo de alguém, por qual método ele usou para tirar de alguém? Acusações. Acusações? É esse o método para tirar o ministério de alguém dele, então? Sim, ele diz Zaqueukov. Olha, eu costumava acusar as pessoas dizendo que não pagou impostos. Você é um sonegador de impostos. Então eu tiro de você. Olá você, eu vou prender você. Você dá algum dinheiro. Então ele disse todas as pessoas que ele acusou. E através da acusação ele obtém coisas deles. Veja, Satanás quer tomar seu ministério acusando você. Mude a versão. Mude a versão para americana. Vamos ver o que você tem aí. Mesma coisa. Troque a versão ou mude a versão. Sim, mude a versão. Incrível. Veja, diga, eu quero tirar algo de você. Eu acuso você. Quero tirar algo de você. Eu acuso você. Será que eu extorqui? Certo, o que é isso? Não, volte para King James. Melhor. Sim, se eu realmente tirei algo de você, quero que você veja a palavra acusação. Por favor, olhe atentamente para isso e reflita sobre o seu significado. Acusações. Acusações. Você será acusado de tudo e qualquer coisa. A maior de todas é que você é o diabo. Quando te acusam de ser Satanás, então você alcançou o nível de Jesus. Sabe, um dia eu ouvi alguém me chamando de diabo. Ajoelhei-me e disse: Jesus, obrigado por ser acusado da mesma coisa que você foi acusado. É uma honra ser acusado do que Jesus foi acusado. O diabo. Agora a força chegando a esta igreja e este ministério de. Veja Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Justo lindo. Ah, sim, 4 coisas importantes estão chegando a este ministério neste exato momento. Quantos estão no seu ministério? Veja, o sujeito que acusou perdeu o ministério. Ele foi expulso inútil. Todo falar e acusações te transformaram em nada além de um inútil. Você olhou minhas falhas. Você olhou as falhas das pessoas.
Você falou e falou e falou em suas casas. Você falou sobre coisas, disse coisas inimagináveis. Armou. Seu pastor, má pessoa. Ou este aqui, má pessoa. O que isso fez por você? Isso só te tornou uma pessoa improdutiva e inútil. Mas eu creio que hoje 4 coisas estão para acontecer. Perceba que ouvi uma voz forte no céu dizendo que 4 coisas estão para acontecer. É por isso que não devemos tolerar acusadores. Na verdade, se você tiver alguém, Pastor Kong, se você tiver alguém nesta igreja, a pessoa olha para você e você consegue ver acusações até mesmo em sua mente. Apenas peça para a pessoa se retirar. Vá para outro lugar. Não faz sentido. Sim. Se eu sou uma pessoa má, por que você deveria sentar aqui e me ouvir? Por que você me assiste? Por que você se dá ao trabalho de me assistir? Escute. Se eu sou mau, se eu sou um ladrão, se eu sou um homem ruim, por que você gasta até 3 segundos ouvindo um ladrão? Você está fora de si? Você é normal? Você está bem? Você precisa de injeções. A partir de agora mesmo, a poderosa força está entrando na sua vida agora. Diz um grande aleluia. Aleluia com fé. Aleluia. Agora diz realmente 4 coisas muito importantes. Salvação. Salvação. Olhe para isso. Força. Força. Essa é a segunda coisa. Você vê 4 coisas mudarem no seu ministério. Silenciar os acusadores. Acusadores, prosperem na sua presença. Não os aceite como parte da sua equipe pastoral. Não os guarde com você. Não os pague. Ah, isso é ainda pior. Não os empregue. Como você emprega alguém que o acusa? Você conhece Judas? Amanhã eu lhe direi quem é Judas. Sim, tem um livro chamado Quem é Judas? Quem é seu? Nós vamos encontrá-lo nesta igreja. Judas. Judas. Quem é ele? Nós vamos localizá-lo amanhã. Judas não pode se esconder novamente nesta igreja. Ei, por favor, voltemos agora à minha escritura para que possamos continuar. E ouvi uma grande e poderosa voz no céu dizendo: agora chegou o tempo da salvação, a força e o reino do nosso Deus. Pastor Kong, você está ficando mais forte. Você está ficando mais forte. Eu ouço a palavra mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte. Mais forte, mais forte, salvação mais forte e o reino do nosso Deus. Então veja, a obra de Deus pode acontecer, o reino pode ser construído. Sim, um reino pode ser construído. E o poder do seu Cristo. Poder, veja, é aí que o poder flui. Quando há um fluxo, há amor e há confiança. Não quando há suspeita, dúvidas, acusações e medo, sentimentos que afastam, mas sim quando há verdadeiro amor, carinho e compreensão na igreja. Ouça, e eu quero dizer, às vezes permitimos que os acusadores falem alto demais. Devemos nos levantar, amar e honrar profundamente os servos de Deus, de tal maneira que o inimigo saiba de forma inequívoca que esse servo de Deus está verdadeiramente cercado por seus amantes e por pessoas que o admiram e o amam com grande devoção. Amém. Vocês demonstram amor ao seu pastor? Oh, sim. Você deve demonstrar muito amor a ele. Amém. Gálatas capítulo 6. Não apenas oferendas de palmas, mas oferendas reais. Você não deve apenas fazer oferendas de palmas. Você deve dar ofertas reais. Sim, muitas pessoas não fazem o que a Bíblia diz.
Sabe, isso não faz parte da minha mensagem, mas acho que vou dizer antes de ficar calado. Gálatas capítulo 6, 6. Testado. Americana ou King James? Ah, realmente lindo. Mude a ideia para a América. Talvez esta palavra possa comunicar algo que o perturbe profundamente. Aquele que é verdadeiramente instruído na palavra de Deus. Sim, aquele que é diligentemente ensinado na palavra de Deus deve compartilhar generosamente todas as coisas boas e valiosas com aquele que o ensina de forma contínua e com gratidão. Sim, quem é que ensina vocês nesta igreja? Não somos nós. Eu não estou ensinando vocês. Eu sou apenas um visitante. Um tapete vermelho foi estendido para que eu viesse pregar. Vocês ouviram minhas piadas uma vez, então riem alto. Aquele que está ensinando e instruindo vocês, aquele que está trabalhando no meio de vocês e aquele que Deus levantou para ensinar e amar vocês profundamente. Desde o dia em que vim aqui, ano passado, quando entrei neste lugar, vi alguém que ama vocês. Foi isso que eu disse. Olhem para este homem. Ele ama o povo. Ele se importa com eles. Orando por alguém, quero dizer, problemas de doença, ele se importa com todos. É como o pastor disse, as pessoas estão respondendo ao amor. Mas o amor de vocês pelo seu pastor agora precisa aumentar. Porque sem isso, vocês não vão desfrutar do melhor do servo de Deus. Não. Vocês estão vendo este versículo, pessoal? Qual é o próximo versículo? O próximo versículo é aquele que vocês conhecem. É um versículo famoso. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Este versículo é usado para maldições. As pessoas dizem quando estão amaldiçoando. Eu digo, tudo o que você plantou, você vai colher. Mas isso está relacionado a amar e honrar o seu pastor. Muitos de vocês deveriam. Não estou falando sobre dar para a igreja. Estou falando sobre combater as acusações injustas na minha igreja. Eu ensino a minha igreja a me honrar e a me respeitar como seu pai e pastor deles. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de nada. Já passei dos 60 anos, tenho o suficiente para comer. Mas eu ensino a igreja a honrar. Caso contrário, como seriam abençoados? Olhe para isso. Não se deixem enganar. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é tolo. Tudo que o homem semear, isso colherá. Vá a uma igreja onde não honram o pastor. Como pode permitir que os acusadores sejam mais barulhentos do que amam? Como você pode permitir que os acusadores sejam mais barulhentos do que os que amam? Cada um de nós a quem Deus abençoa, veja Gálatas 66, do menor ao maior. Deve haver momentos em que você coloca em sua mão uma honra muito importante. Sim, uma honra. E venha diante do servo de Deus e honre-o devidamente, com todo o respeito e reverência. Alguns de vocês, Deus os chamou. E se você não honrar, ninguém jamais irá honrar você. Pense nisso. Você está aqui nesta igreja. Alguns de vocês estão destinados a ser grandes servos e pastores. E como alguém irá receber algo de você? E como alguém irá te ouvir? Como alguém irá te honrar? Se você nunca honrou ninguém, quando a Bíblia diz que tudo o que você semear, você colherá. Quando Deus levantou o seu servo 70, ele tem mais de 60 anos. Ele tem pregado para você por anos e anos e sofreu muitas coisas por sua causa. Como alguém irá te honrar se você nunca honrou ninguém? Porque é aqui que a Bíblia diz, tudo o que você semear, tudo o que você fizer, isso será feito a você. Eu disse a um pastor, sabe de uma coisa? Sabe, ninguém te honra porque você não honra ninguém. Sim. E quando Jesus estava vivo, ele disse,
Ele disse que um servo não é desonrado, exceto muitas vezes em sua própria cidade natal. Onde está o pastor, o líder espiritual da comunidade? É aí que ele não é honrado. Mas quando ele vai para outro lugar, então ele é honrado. Eu quero que a City Harvest seja um lugar onde o pastor Kong seja mais honrado do que em qualquer outro lugar do mundo. Aleluia. Eu quero que esta igreja seja a igreja onde ele é honrado. Onde vocês se levantam e o honram. Se eu fosse dar uma oferta, eu gostaria de dar ao pastor Kong, até mesmo para a igreja. Existe uma diferença entre dar ao servo do Senhor e dar para a igreja. São duas coisas diferentes. Isto é a instituição e este é a pessoa. A Bíblia diz, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Se este homem não estiver aqui, esta igreja não será a mesma. Você quer que isso aconteça antes de dizer, nós amamos nosso pastor. Não vamos lembrar do nosso pastor. Quando a mulher com o vaso de alabastro veio até Jesus e derramou aquele presente tão caro sobre ele, as pessoas começaram a reclamar. Havia pessoas dizendo, que extravagância é essa afinal? Que absurdo é esse? Jesus disse, deixem-na, ela fez uma boa obra agora. Depois que Jesus morreu, outras pessoas vieram com seus ungüentos e estavam indo ungir o corpo morto dele. Tarde demais seus presentes. Tarde demais sua homenagem. Tarde demais seu amor. Tarde demais tudo você tem. Você está atrasado com seu presente e com seu amor. Tarde demais com sua homenagem, com seu amor. Ei, você quer esperar até que alguém morra para então amar essa pessoa? Um dia eu estava voando para Gana pela KLM. Você conhece a KLM? KLM é um avião? Sim. Eu estava voando para Gana em Killing. Eu estava na classe executiva e enquanto estava sentada lá, de repente a aeromoça entrou com um enorme e impressionante buquê de flores. Realmente enorme. Era tão grande que não cabia em lugar nenhum. Eles o colocaram no assento da classe executiva. Sino. Sim. Então eu disse, o que é isso? Ele disse, isso. Esse homem está indo ao funeral da mãe dele em Gana com todas essas flores. A mãe dele morreu e ele está levando essas flores. Eu disse, uau! Você acha que a mãe vai ver essas flores enormes que estão na classe executiva? Flores da classe executiva? Por que você não mandou as flores quando ela estava viva? Talvez ela tivesse apreciado mais e valorizado o seu amor. Nós que temos mães e pais, nunca agradecemos a eles, nunca dizemos nada de bom para eles. Sempre achamos algum defeito no papai o tempo todo. Os pais são tratados como palhaços. Muitas vezes eles são tratados como se fossem ultrapassados, sabe? Nossos pais devem ser amados e honrados. Sim, o pai deve ser amado e honrado. Sim, Deus vai trazer uma grande bênção. Então hoje eu vejo você ultrapassando todas as barreiras e cumprindo o seu chamado e seu ministério. Vejo você saindo da fase 1. Todo mundo diz fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Sim, não quero dizer exatamente isso. Quero voltar e fazer um pouco mais disso. Você está aqui agora. Se você realmente ama seu pastor, faça isso, faça o seu melhor. Faça o que Maria fez. Maria demonstrou o grande amor que ela tinha quando isso realmente aconteceu. Quando chegou a hora certa, não é tarde demais. E não deixe que acusações acabem com seu ministério. Não. Não se torne um acusador. Isso significa que você é um servo preguiçoso, mau e negligente. É ele quem tem a boca cheia de acusações. Alguns de vocês podem estar sentados aqui criticando a minha pregação. Sério? Você está criticando a minha pregação também? Acabei de chegar e você já está criticando a minha pregação. Como você faz isso? Um visitante. Você está me criticando. Não faça isso. Abra o seu coração e torne-se alguém cheio de frutos. Ouça, eu quero que seus olhos estejam cheios de admiração e não de crítica e amor. Sim.
Se você não ama, você nunca poderá receber. Sabe, eu não quero que o pastor Kong saia deste mundo e a unção que está sobre a vida dele será dada a outra pessoa. O manto precisa cair sobre pessoas daqui mesmo. Sim, queremos muito que pessoas daqui recebam essa honra. E eu quero que você honre verdadeiramente a unção, honre grandemente a graça e honre o poder que Deus liberou de fato na igreja. Sim, aleluia. Quantos de vocês querem servir a Deus e cumprir o seu ministério? Sim. Quero orar por algumas pessoas antes de encerrarmos. Podemos ficar de pé por um momento antes de fazermos qualquer outra coisa? Se você está aqui esta noite, você quer entregar sua vida a Jesus. Quero apenas rezar com você. Amém. É um bom momento para entregar seu coração a Deus. Se você estiver aqui, talvez alguém tenha convidado você para ir à igreja hoje à noite. Quero que vocês abaixem suas cabeças por um momento. Quero rezar com você. Pai, obrigado por genuinamente tocar e impactar a vida do seu povo de forma positiva. Obrigado por nos salvar hoje. Antes de você sair, por favor, permita-me orar por todos aqui presentes para que entreguem sua vida a Jesus. Pai, muito obrigado por cada um que está aqui neste momento. Se você está aqui hoje e quer dizer, pastor, por favor, ore comigo neste instante. Moniz, eu quero entregar minha vida a Jesus. Levante sua mão direita assim e eu vou orar com você. Deus te abençoe. Pastor, me ajude a conhecer Deus hoje. Eu quero que Jesus me salve e mude minha vida. Eu quero mudar de vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você está aqui e quer entregar seu coração a Deus, quer entregar sua vida a Jesus, por favor, venha até mim, aqui na frente. Quero orar por você bem aqui na frente. Venha, venha de trás, venha do lado, venha de onde você estiver. Apenas venha. Quero orar com você agora mesmo. Deus te abençoe. Apenas venha até a frente e eu vou orar com você bem aqui. Alguém convidou você. Você quer entregar seu coração a Deus? Você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer nascer de novo? Você quer que sua vida seja transformada para sempre? Venha para Deus. Venha lá de trás. Venha do lado. Venha de onde quer que esteja, pastor. Ore comigo. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Pai, muito obrigado por nos ajudar, por trazer todas essas pessoas aqui. Talvez você esteja lá atrás agora. Você está sentado em algum lugar. Você quer entregar sua vida a Deus, pastor? Ore comigo, por favor. Ajude-me a conhecer Deus. Quero te ajudar a conhecer Deus. Quero te ajudar a conhecer Jesus. Apenas junte-se às pessoas que vieram à frente e venha até nós aqui na frente. E nós só queremos orar com você. Esta é uma grande oportunidade. Esta é uma grande chance. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pai, obrigado por todos esses. Tudo bem, Pai? Obrigado pelo teu poder e tua salvação nesta noite. Ainda há mais uma pessoa. Eu sinto que você precisa entregar sua vida a Deus, onde quer que você esteja. Eu quero apenas esperar por você. Você sabe, Billy Graham disse... Ele disse que foi a última pessoa a entregar sua vida a Jesus. E o pastor deu um tempo extra para que ele pudesse ir. E ele ficou feliz que o pastor fez isso. Se você está aqui neste momento, quero te dar uma oportunidade, uma chance de vir de onde estiver para se juntar a essas pessoas aqui na frente. Você realmente quer entregar sua vida completamente a Deus? Deus te abençoe. Porque eu sinto que sua alma precisa ser salva. Sua alma... Estou falando sobre a sua alma. Não há nada mais importante do que a sua alma. A Bíblia diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Estamos esperando por você. Venha, eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Deus te abençoe. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Esta noite é a sua noite. Esta noite é a sua noite. Esta noite é a sua noite. Esta é uma grande oportunidade, Pai. Obrigado por tudo isso. Obrigado por tudo isso. Deus te abençoe. Levantem as mãos. Vamos todos levantar as mãos juntos e fazer esta oração. Se você está vindo, ainda pode se juntar a eles.
Você ainda pode se juntar a eles. Diga: Jesus, perdoe-me pelos meus pecados. Eu sou um pecador. Por favor, tenha misericórdia de mim. Por favor, me aceite verdadeiramente como seu filho amado. Eu abro completamente meu coração e recebo com toda a minha fé Jesus como meu Salvador pessoal, como meu Senhor soberano e meu Mestre eterno. Obrigado, Senhor, por me salvar hoje, neste dia tão especial e verdadeiramente abençoado. Por favor, escreva o meu nome no livro eterno da vida. Meu nome mencione seu nome completo. Todos digam o seu nome. Por favor, escreva este precioso nome no livro eterno da vida. Muito obrigado, amado Jesus, por me salvar e me abençoar esta noite tão especial. Eu te amo profundamente, meu querido Jesus, e prometo te servir fielmente pelo resto de toda a minha vida. Muito obrigado, amado Jesus, por me salvar e me abençoar esta noite tão especial. Em nome de Jesus eu oro, amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Para onde eles estão indo? De volta por aqui. Por favor, acompanhem nossos pastores. Por aqui. Por favor, acompanhem nossos pastores. Por aqui. Ainda não encerramos. Eu só quero orar por algumas pessoas antes de encerrarmos. Amém. Amém. E eu sei que Deus está tocando sua vida. Amém. Quantos de vocês querem cumprir seu ministério? Oh, sim. Levante as mãos agora mesmo. Pai, obrigado. Onde está o líder da música? Sim, Pai. Obrigado pelo seu poder que flui neste lugar. Obrigado pelo seu poder que está fluindo. Quero orar por todos que não estão fazendo nada. Você não está fazendo nada na igreja, mas quer fazer alguma coisa. Você quer se juntar à equipe de trabalho e quer fazer algo. Venha para a frente. Eu só quero orar com você. Você não está fazendo nada, mas quer fazer alguma coisa. Você não quer ser chamado de servo inútil, servo imprestável, mas quer fazer algo. Venha e vamos orar. Quero apenas orar com você bem rapidamente. Vai ser bem rápido. Apenas venha.